tópico 2 fala que somos dependentes de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. Vamos entender aqui o que está dizendo no tópico 2. Primeiro, o Senhor que edifica. É o Senhor que edifica. Na verdade, nós somos os executores, mas não, o edifício vem de onde vem o desenho, de onde vem a programação, de onde vem o projeto. Vem do Senhor, né? Na verdade, Ele que edifica. Por isso que nunca podemos afastar-se dele. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Edificar não no sentido de construir. E é verdade, igreja, porque em vão se a gente tentar fazer sem a ajuda do Senhor? Porque nós não conhecemos o projeto. Não, se a gente vai fazer por conta própria, não conhecemos o projeto. Não conhecemos qual é o melhor material para usar. Não conhecemos o modo de trabalhar, o ritmo, a fundação da casa, como deve ficar. Aí eu vou fazer uma casa de um andar, uma fundação. Vou fazer uma casa de 3 andares, outra fundação. Vou fazer um edifício, outra fundação. Isso só quem conhece é o projetista, né? Aquele que projetou, que conhece todas as coisas. Então tem o modo, tem o material, tem os cálculos que vai ser feito pela engenharia para poder executar aquilo ali. Então, verdadeiramente, se o Senhor não der para você, não tem como você edificar, né? Vai edificar à toa, como muitos têm tentado fazer com suas forças, e a gente sabe onde é que dá, né? O que acontece. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer seus projetos, fazer seus planos, eles somente teriam sucesso se estivesse sob a direção de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos das vezes que Israel se desviou do Senhor. Toda vez que Israel se desviava do Senhor, deixava o Senhor de lado, a gente sabe que Israel errava, que Israel se prostituía, que com outros ídolos, que Israel virava um povo corrupto, ao ponto de Deus muitas vezes permitir que o castigo viesse sobre ele através de outros povos. Então, não é diferente hoje. Toda vez que a gente deixa o projeto original, se afasta daquele que projetou, não é? Se afasta do dono do projeto, a gente vai errar. Porque a nossa tendência é corrupta. Então precisa de estar junto dele para ele sempre nos guiar e sempre nos dirigir. Por isso que eu disse, pode chamar ele quantas vezes quiser, ele sempre vai lhe ouvir. Mas é necessário que você perceba e aceite que não sabe fazer determinadas coisas ou que não está conseguindo, para buscar a ajuda dele e ele vai, com certeza, lhe ajudar. Então, um exemplo, a Torre de Babel é o exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. O esforço humano dissipa-se sem a orientação divina. Não tente sozinho, igreja, não tente sozinho. Aquele que tenta sozinho, ele acaba caindo, não tem força para levar. É um trabalho aparentemente fácil, mas é um trabalho difícil. É tão provado isso que a gente tem visto hoje tantas casas sendo destruídas, tantas construções sendo destruídas, construções espirituais, construções familiares sendo destruídas, porque as pessoas não estão querendo a ajuda do Senhor, estão querendo fazer por sua conta e risco. Então sempre erram e acabam se autodestruindo, prejudicando a si e aqueles que estão sob seu comando. Não cometa o erro de deixar o eterno fora de sua vida. Se o fizer, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada e deixe que Ele edifique a sua vida. Não tem como, igreja. Ele é a nossa prioridade. É com Ele que nós andamos. Ele é nosso capitão. É Ele que dirige o nosso caminho. É Ele que, se somos peregrinos, vamos para algum lugar. Esse lugar chamamos o Reino de Deus. E se para você não conhece o Reino de Deus, você conhece aquilo que está escrito, a parte que foi dada aqui na terra. Mas o verdadeiro reino, para onde nós vamos, nós não conhecemos. E precisamos de um guia. Precisamos de alguém que nos oriente. Então, de maneira alguma, é mesmo quando você chegar num país estranho, que não conhece a língua de lá e não conhece o lugar, e você querer andar sozinho, falar, se comunicar com as pessoas, se não houver uma pessoa do seu lado para traduzir aquilo que você está falando daquele país e levar para lugares que você não conhece, só aquela pessoa lá conhece.
Quem é que conhece o caminho? Cristo Jesus. E é esse que precisa estar junto conosco todos os dias e todas as horas da nossa vida. Quando nos afastamos um pouquinho dele, já sentimos aquela dificuldade e já rapidamente procuramos voltar a ele através da oração, através da busca ou do arrependimento dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz: o que é que faz separação entre o homem e Deus? São nossos pecados. Então, quando algum aparecer na sua vida, ligeiro, corra para os pés do Senhor e se conserte com ele, ou se conserte com o seu irmão, para esse pecado sumir da sua vida e você novamente esteja em comunhão com o seu Senhor. Jesus nos resgatou, mas a Bíblia nos diz que o inimigo anda ao nosso derredor. Ele só está esperando a gente dar algum tipo de legalidade a ele. Se a gente der algum tipo de legalidade, como essa legalidade, através dos erros, dos pecados, ele vai entrar na vida e vai desfazer e vai atrapalhar a nossa construção. Aquilo que muitas vezes está caminhando tão certinho, tão bonitinho, ele vai jogar material errado, ele vai entortar tudo. Então procure andar sempre com o seu capitão na sua frente, dirigindo. Não se afaste dele de maneira alguma, nem por motivo algum. Não cometa o erro. Já li. Então 2:2 diz: o Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Naquele tempo era construído cidades, estados. Havia diversas fortalezas, cada fortalezas guardada por muros maciços, tinham torres, portões e mantinham o sistema de defesa. Então, há várias coisas para guardar a cidade. Tinha portões, tinha altos muros, tinha os portões, as torres de vigia, onde ficavam os sentinelas observando se algum inimigo se aproximava, né? E também tinha o sistema de defesa, grandes exércitos para proteger aquela cidade, proteger o rei daquela cidade, os príncipes, né, os grandes, e também proteger a cidade de o inimigo não entrar. A gente não pode facilitar, porque temos que estar sempre com a sentinela pronta, a sentinela observando, não é? Precisamos ter portões das nossas portas espirituais guardadas para aquele que eu falei agora há pouco, o inimigo não entrar. Se a gente facilitar e abrir um portão, ele entra e já vai atrapalhar tudo. E sempre está na defesa. O que é a nossa defesa? Está triste? Está com problema? Joelho no chão, igreja. É a maior arma que o crente tem para vencer as lutas e as fraquezas. Joelho no chão para se aproximar do seu Senhor, aquele que fez o projeto da sua vida. Então, o joelho no chão é a maior arma que você tem. Então, nunca largue essa arma não se desfaça dela nunca. Sempre esteja com ela à sua disposição. O princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço vale a pena se não estiverem sob a bênção de Deus. Muitas pessoas, né, têm muitos dons, já nascem com seus dons, né, que Deus dá, o dom de Deus, né, tem muitos dons, o carisma, por exemplo, né, a palavra, a alegria, sei lá, alguns dons que já vêm dados por Deus. Mas, se apegarem àqueles dons sem a presença de Deus, então de nada adianta. Aquilo não vai ajudá-la em nada. Então o arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta, trabalha sob a graça, debaixo da graça e as orientações do Espírito Santo, né? O arrogante, ele acha que ele tem toda a capacidade para fazer sozinho. Toda a capacidade ele tem. Enquanto que o sábio não. O sábio ele luta, mas ele não luta sozinho. Ele sabe que ele pode falhar e ele busca ajuda. A busca ajuda naquele que pode ajudá-lo, que é a orientação daquele que o Senhor nos deu, o Espírito Santo que está à nossa disposição, igreja. Já pensou o privilégio de você ter o Espírito de Deus à sua disposição, não é? Então precisamos cuidar dele, precisamos amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, para que ele sinta prazer em estar conosco, nos orientando nas nossas necessidades. Ele dá sono, é o terceiro ponto, 2, 3. Segundo, terceiro. O salmista, no Salmo 127:2 diz, que é o Salmo 127:2, o salmista fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que pode descansar no Senhor,
pode repousar de modo a não ficar angustiado quanto às suas necessidades. O que o salmista quer dizer é que Deus, ele dá o nosso sono, dá o nosso sono. A gente fica em paz, igreja, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte do seu trabalho, é a fonte da sua saúde, é a fonte da sua sabedoria, é a fonte de tudo que você é. Então, quando você precisa, você só é clamar que Ele vai lhe dar. É assim que Ele nos ensina. Clamar, clamamos e Ele nos escuta e dá as nossas necessidades. Então o salmista diz que no sono a gente não precisa se preocupar. Não é para deixar de trabalhar. Não é nada disso. Mas no nosso sono é nosso sossego, é sossegar, descansar em paz. Porque Deus nunca vai deixar você passar, nem lhe faltar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Nem para você, nem para os seus. A sua construção não vai faltar material nunca, para você continuar construindo. Porque aquele que fez o projeto, ele também te dá o material. Veja o tamanho da bondade dele. Então, o 3. Com um comentário aqui. Jesus, a palavra de Jesus aos seus discípulos foram: não estejais apreensivos e não andeis inquietos. Está lá em Lucas 12:13. Não andeis apreensivos e não andeis inquietos. Jesus falando a mesma coisa que Deus falou de outra forma. Então, por quê? Porque o Pai cuida de cada um de nós. Aí é quando ele fala dos lírios dos campos, quando ele fala dos corvos, que ele fala dos passarinhos, que tudo o Pai cuida. Ele não trabalha, o Pai cuida de todos eles. Então, e quanto mais nós que somos filhos de Deus. Imagina, um filho, o Senhor com a sua mesa farta, como é, e deixar o seu filho passar fome. Não tem sentido, né? O nosso Senhor nunca deixaria isso acontecer. Nunca deixaria isso acontecer. A mesa dele é farta e é para os filhos dele. Né? Basta estar junto com ele. Agora, se o filho foge de casa, vai para a rua, olhar para lugar que não deve, lógico que a mesa não vai lá. Ele vai ter que vir à mesa. A mesa não vai a ele. Ele vai ter que vir à mesa. Aí muitas vezes falta porque as pessoas fogem da mesa para ir procurar em outros lugares que não é do Pai. O tópico 3. Os benefícios do temor a Deus. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade dele. Isso é o temor de Deus. A gente viver conforme a vontade dele. Isto é, seguir a palavra dele, seguir o projeto que ele deixou para nós. Porque cada um conhece o projeto que ele deixou. Cada cristão, cada servo de Deus, ele sabe o projeto que Deus deixou para ele. Ele conhece, né? Conhece o que Deus quer que ele faça, os seus talentos, sem falar, né, justamente do assunto que estamos falando aqui, que é construir a nossa família, né, com o apoio do Senhor. Mas em todas as nossas áreas da vida, é com Ele que temos que estar, porque Ele é que cuida de cada um de nós. Então, bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena. Por que a felicidade plena? O que é felicidade? Para mim, é paz. Para mim, é confiança. Saúde. Saúde já é uma coisa, segundo plano. Mas a paz, a confiança para a nossa salvação e saber que temos Deus conosco, para mim, é a paz plena. Para mim. A completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Não tem como você se entristecer, você passar por certas coisas e não confiar em Deus. Você confia e Ele dá a vitória. Tem dia que a coisa parece que quer sair do controle. Meu Deus, a gente pede ajuda. O Senhor, nós temos pastor, temos irmãos que oram. No grupo, de vez em quando eu vejo uma irmã dizendo: irmão, ora por minha parente, por mim, por minha casa, por um conhecido meu, porque está passando por isso. A gente ora. Tivemos agora há pouco o exemplo da irmã Josefina. O filho passou pelo que passou, né? E foi lá e a igreja se levantou e orou. E o resultado é que o rapaz está em casa, para a glória de Deus. Então, quando temos nossa dificuldade, temos. Mas quando a gente tem dificuldade, pede ajuda. A Bíblia nos ensina que a gente contar a nossa dificuldade aos santos, né? Para que Ele nos ajude. E é assim que nós fazemos, e é assim que nós vencemos. E vamos caminhando e sempre se aproximando do dia da redenção.
Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. No contexto cristão, não é o do mundo. Para o mundo é vencer cada dia mais, é ter sucesso, é ganhar dinheiro e mais dinheiro, é trocar a casa de 3 cômodos por 5, depois por 10, depois troca de cidade, depois troca de rua e vai. Sempre tem algo a ganhar, ou melhor, a conquistar. Sempre algo a conquistar. E se esquece que tudo que conquista aqui, por aqui mesmo vai ficar, né? Não sou contra quem conquista, pelo contrário. Eu sempre sou a favor daquelas pessoas que se preparam para conquistar a sua parte. Mas conquiste com o Senhor. Conquiste sempre honrando a Deus e colocando Ele em primeiro lugar. Aí sim você pode conquistar o mundo inteiro. Pode conquistar, mas sempre honrando a Deus e sabendo que aquela conquista é temporária, é temporal. Ela vai ficar por aqui. A sua verdadeira conquista está no final da sua caminhada. Já que você é peregrino, se você é peregrino, nada desse mundo você vai levar. Só quando você chegar lá, na sua verdadeira pátria, aí sim. Lá vai ser medido o que você fez por aqui. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo o entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas as bênçãos materiais e isso requer uma reflexão. Igreja, eu vejo da seguinte forma, a pessoa que busca a Deus apenas em busca de coisas materiais, ele está perdendo tempo. Primeiro, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Sabe a razão quando você se aproxima dele. Qual é a razão que você quer? O porquê é que você está se aproximando dele. Né? Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Não tem como enganar. E segundo, mesmo que você consiga, é o que eu falei há pouco, de que adianta, se por aqui mesmo vai ficar. Então a gente não podemos pedir as coisas ao Senhor, a nossa necessidade sim, mas primeiramente você tem que querer é o dono da bênção, e não só as bênçãos. Queira primeiro o dono da bênção e o resto ele vai te acrescentar. Mas primeiramente, isso chama-se a fundação, né? O fundamento da construção. Se você não tiver ele como fundamento da construção, então toda a sua construção será nula, ela vai cair um dia, né? Então precisamos colocar ele como a fundação. Então não é se aproximar dele em busca de bênçãos, mas se aproximar dele em busca da misericórdia dele, para ele nos querer junto dele. É isso que... E quando estamos com ele, nada vai nos faltar, porque ele vai sempre cuidar de nós. Bem-aventurado o bem-aventurado descreve a pessoa que vivencia um relacionamento com Deus. Bem-aventurado é muito feliz, né? E o que é ser muito feliz? É a pessoa que vivencia um relacionamento com Deus. Isso é ser bem-aventurado. Isso é ser feliz. Se você está bem com Deus, você está bem com a sua consciência, você vai estar bem com a sua família, você vai estar bem com todas as coisas da sua vida. Tudo está caminhando perfeito, porque você está com relacionamento com o seu Deus. Você está seguindo o projeto que ele fez para a sua vida, ao pé da letra. Por isso que você está bem com ele. Então não tem como você ser infeliz, né? Porque você está seguindo o projeto de Deus. 3.2. Comerás do fruto do teu trabalho e irás bem. Embora Deus haja a favor dos seus, enquanto dormem, esses devem trabalhar. Devem se manter ocupados. O trabalho é uma bênção de Deus, né? A preguiça é uma coisa altamente condenável na Bíblia. Então nós precisamos trabalhar. Trabalhar para continuar, senão o nosso projeto não vai para frente. Não é? Como é que você vai construir alguma coisa se você ficar sentado ou deitado dormindo? Não tem como, né? E Deus é tão bom, né? Que ele dá na parte física, né? Ele dá um tempo para a gente fazer e depois ele determina aquele tempo do descanso físico, né? A gente continua trabalhando na área espiritual, mas o nosso descanso físico Deus nos dá. Eu sou um bem-aventurado desse, né? Que já estou no meu descanso físico. Nessa parte de procurar trabalho, Deus já me deu a minha parte. Então, eu já não preciso mais disso. Mas oro por aqueles que precisam, que eu sei que não é fácil, aqueles que ainda estão dependendo e procurando, né? Bem-aventurado aquele que está com o seu trabalho e tem o seu pão garantido cada dia na sua casa.
Mas se você serve a Deus, mesmo que você não tenha, nada vai lhe faltar, porque a Bíblia não mente. Né? Se Deus diz que não falta nada aos dele, então não vai faltar, porque é a Bíblia quem diz, não sou eu. A segunda lição é que, a primeira lição, né? Embora Deus seja a favor de dar enquanto dorme, mas não podemos deixar trabalhar. A segunda lição é que aquele que serve ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho e desfrutarão dos frutos do seu trabalho. Igreja, isso é uma verdade. Eu posso comprovar isso dignamente. Eu sou uma pessoa que eu não tive muito estudo. Não tenho estudo. Mas Deus me abençoou. Deus me abençoou. Pelos padrões brasileiros, Deus me abençoou. Então eu só tenho que agradar a Deus. Agradecer a Deus. Por quê? Porque sempre depois que eu conheci o Senhor, eu sempre fui fiel a Ele. Nunca deixei de ser fiel a meu Deus depois que eu conheci o Senhor. E Ele me abençoou de uma maneira impressionante. Então eu só tenho que ser grato a Deus. Então isso que está dizendo aqui, né? Desfrutarão do fruto do seu trabalho, né? Aquele que, isso é uma pura verdade, porque acontece comigo. Quanto ao dever do cristão ser diligente no seu trabalho, né, ser diligente, ser correto, muitos querem a bênção do Senhor, mas agem com ética, não agem com ética e no seu trabalho, desprezando e negligenciando os deveres que lhes são impostos. Eu passei 40 anos dentro de empresa. Eu posso dizer que isso é verdade. Quantas pessoas perdem emprego porque negligenciam a maneira de fazer, não aceitam ordens e outras tantas coisas, né? Falta, chega atrasado, querem fazer da maneira dele. As empresas têm normas e tem que ser cumprida. Então, não adianta chegar lá. Eu sempre digo, é mais fácil conseguir um emprego do que se manter nele. Se manter no emprego não é coisa fácil. Então, a ordem de Deus é que a gente não pode negligenciar aquilo que Deus nos deu, né? Outros vivem de forma dissoluta, né? Ou quer dizer, vivem em dificuldade porque vivem de forma dissoluta, né? Pega o dinheiro, usa mal, usa em coisas erradas, então não tem como dar certo, né? Vai realmente faltar esse dinheiro de alguma forma. Dissoluta é andar contrário aos bons costumes, né? Último, o salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e à sua vida profissional, mas são manifestas também no ambiente familiar e influencia positivamente as gerações futuras. Então, igreja, a obediência a Deus, ela é uma coisa tão séria que ela cuida do presente, ela cuida abençoa aquele que está junto de você e ainda é bênção para o futuro. Não é? Então, obedecer a Deus, andar correto, seguir o projeto de Deus como Ele nos dá, é bênção para aquele que segue. Você nunca vai perder se você seguir os projetos do Senhor. Notemos uma sequência de como o homem agir, né? Uma sequência de como agir. Notemos a sequência de como o agir de Deus. Primeiro, o temor. Segundo, a sabedoria. Se consegue, através do temor, se consegue a sabedoria. Terceiro, a formação do lar. Preparar-se para formar o lar. Outra coisa que a gente fala na construção, a manutenção do lar. O lar, tanto no lar familiar como na área espiritual, precisa de fazer a manutenção. Não tem como. Se você começar a negligenciar, ir para a casa do Senhor, negligenciar a oração, a palavra, a manutenção, nem do seu lar, nem da sua vida espiritual será feita. E as coisas começarão a se deteriorar. E daqui a pouco, se não der cuidado, a parede cai e junto com a parede outras coisas. Então, é necessário, né? Porque tudo isso é o quê? O temor do Senhor quê? É o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Amém? Então eu vou ler a conclusão para terminar. O salmo aqui estudado traz uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus. Nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Então, igreja, esse é o caminho para o crente seguir. Este é o caminho para que a gente venha edificar a família no temor e na confiança do Senhor, né? Edificar a família no temor e na confiança do Senhor.
é a gente seguir o projeto de Deus. Foi Ele quem fez o projeto, Ele deixou escrito, esse projeto está aqui, na mão de cada um de nós. Então é só a gente seguir, que não tem como errar. Aquilo que, se você de repente dizer, mas irmão, minha casa, estou notando que ela está torta, tem uma parede lá que cai, mas não cai. Não tem problema. Converse com o arquiteto e ele vai lhe ensinar como você vai fazer uma reforma. Daqui a pouco a parede está certinha. Se você vai perder o medo, ela não vai cair e vai permanecer. Vai ser continuar construindo e fazendo a manutenção. Então, igreja, siga o projeto do sábio arquiteto e você não tem como errar. Estará sempre na presença dele e como peregrino você não vai errar a cidade. Ele vai lhe levar à cidade que é a verdadeiro lugar de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês em Cristo Jesus e que nunca falte na vida de vocês o desejo de estar observando o projeto e de ser um bom engenheiro para seguir o projeto do Pai. Tá bom? Amém. Fique com Deus.